Olá, internautas conectados na MTV, estamos de volta com a DM Entrevista. MTV, a Simone Tuso, ela que é professora de graduação e mestrado da Universidade Federal de Goiás, ela também que é doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela veio falar sobre o seu livro Celebridade, Sociedade. Primeiro, um prazer receber aqui, Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso também estar aqui. É sempre muito bom falar com vocês, falar com o DM e poder falar sobre comunicação. A fama e a cultura da celebridade. Esse livro que foi lançado no começo do ano, que fala exatamente sobre essa relação de celebridade na sociedade, celebridade instantânea, enfim. Primeiro, que objetivou a fazer esse livro? Você que escreveu esse livro juntamente com a Lívia Marques de Figueiredo, né? Então, o que levou vocês a escreverem esse livro? Sempre uma inquietação, né? Quando a gente escreve um livro, eu acho que a primeira coisa você tem que estar inquieto com algo que esteja acontecendo na sociedade. E o que nos levou a escrever esse livro foi essa inquietação de tudo ter se tornado célebre. Uma celebrização pela exposição. Apareceu na televisão, hoje, mais do que isso, apareceu na internet, vira celebridade. Então, as pessoas passaram a dar crédito pela exposição e não pelo conteúdo. Então, há algum tempo atrás, quando a gente falava sobre celebridade, a gente estava falando sobre alguém que tinha conteúdo para mostrar. Então, você tinha profissionais célebres, pessoas célebres, porque tinham uma trajetória, porque tinham construído, porque tinham feitos para virarem celebridade. Hoje não. Hoje as celebridades acontecem principalmente por exposições mediatizadas. Então, falar sobre celebridade é, ao mesmo tempo, chamar a atenção da sociedade para que celebridade não é só isso. Celebridade é também aquele que produz, aquele que tem conteúdo, aquele que tem capacidade intelectual de transformar a sociedade e por isso se torna célebre. A partir do livro, o que a gente trabalha são os profissionais da área da comunicação, trabalhando com profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, arquitetos e assim sucessivamente, para mostrar que essas pessoas também podem desenvolver um trabalho e se transformarem em celebridades dentro da área que escolheram como profissão para se desenvolverem dentro da sociedade. E hoje é complicado, a gente estava falando um pouco em off sobre essa questão, você citou alguns profissionais como médicos, por exemplo, né? Você citou o exemplo de um plano de saúde, onde você pega um guia e você vai escolher ali por ordem alfabética, você não sabe muito bem qual que é a notoriedade daquele profissional e você acaba fazendo uma seleção ali por mais próximo da sua casa, enfim. E esses profissionais ficam à mercê desse leque de opções sem muito critério, né? Sem muito objetivar se ele é um profissional de alto gabarito ou se ele é um recém-formado e não tem tanta profissionalização assim. E onde é que essa área das relações públicas pode ajudar nessa celebrização desse profissional, fazendo dele conhecido, sim, pelo conteúdo que ele tem? Eu costumo dizer que esses profissionais hoje são colocados numa espécie de commodity. Todos eles são iguais. Então, quando você abre um guia médico, você opta, os seus critérios de seleção normalmente são a geografia, se ele está perto ou não da sua casa, critérios como se você gosta do hospital ou da clínica que ele atende, e assim sucessivamente. Necessariamente, a qualidade do profissional é colocada em segundo plano. Então, para ele sair desse commodity, ele precisa mostrar para a sociedade que ele é diferente do outro profissional e que você deve, sim, buscá-lo pela qualidade que ele tem. Isto é ser celebridade. Só que ele não aprende isso na faculdade. Um curso de medicina ou de direito ou de arquitetura não ensina a esse profissional como ele fazer esse destaque na sociedade, a menos dizendo o seguinte para ele: você faça um bom trabalho. Se você fizer um bom trabalho, você vai se destacar. Se você não fizer um bom trabalho, você não vai se destacar. Só que as coisas às vezes não são tão simples assim. Pessoas fazem bons trabalhos, mas não necessariamente se destacam porque faltam outros conteúdos que envolvem essa notoriedade. Aí entra o profissional de comunicação, entra o profissional de relações públicas. Nesse livro eu trabalho com um novo conceito que é celebritização, que vem de uma terminologia como alfabetização. Alfabetização é ensinar alguém a se tornar alfabetizado, né? Alfabetizar alguém.
Celebritização é celebrizar alguém. Então, ensinar alguém um comportamento célebre, que no caso, por exemplo, do profissional de medicina, não envolve só ele ser um bom médico. Isso é elementar. Tá? Ele tem que ser um bom médico. Mas, além disso, ele precisa de uma estrutura de consultório, de secretária, daquilo tudo que vai envolver o relacionamento entre médico-paciente, que eu também vou chamar de médico-cliente. Ele está comprando um serviço. Claro. Quando ele compra um serviço, ele quer comprar um serviço integral. Então, ele quer toda uma estrutura. Ele não quer só o médico, ele quer uma secretária que o atenda de uma forma eficiente, ele quer uma sala de espera onde ele tenha uma revista atualizada, tá? Ele quer uma televisão que possa, no mínimo, estar ligada numa TV a cabo, porque é isso que ele tem na casa dele, então ele quer isso também na hora que ele espera por uma consulta médica. Então, é tudo que vai envolver a compra de um serviço que transcende só o momento da consulta em si. O profissional de comunicação não trabalha mais, e aí eu acho que é a grande novidade, que é mostrar o profissional de comunicação trabalhando para formar a imagem, projetar a imagem, criar a imagem de profissionais liberais, da mesma forma que os profissionais de comunicação trabalham com a construção de imagens de empresas. Porque os profissionais liberais, eles são detentores da sua própria marca e da sua empresa. Claro. Um ginecologista, um arquiteto, um cardiologista, ele é também o próprio construtor da sua marca e da sua empresa. Ele é a sua própria empresa, por isso profissional liberal. Só que ele precisa, por que é que uma organização tem uma assessoria de comunicação e um cardiologista não tem? Então, isso é só uma questão conceitual, é só uma questão de nós entendermos a própria necessidade cultural. A gente precisa mudar a cultura dos profissionais liberais para se juntarem aos profissionais de comunicação para formar essa imagem que seja reconhecida pela sociedade. Bom, hoje nós vivemos num momento em que a celebrização de uma pessoa ela se torna de forma quase que instantânea e por motivos completamente absurdos. Às vezes, chegam a ser literalmente absurdos mesmo. Por exemplo, no Facebook, seja no YouTube, algum vídeo que cai, alguma coisa engraçada. Por exemplo, me esqueci agora, igual aquela moça, a Luísa voltou do Canadá, ao ponto dela realmente voltar do Canadá. Ela estava no Canadá, ao ponto de voltar no Canadá e ser recebida como celebridade, mas pelo fato de não ter conteúdo, da mesma forma que aparece, vai embora. É efêmero. O que se deve a essa relação do público com essas pessoas que têm essa notoriedade relâmpago? Por que essa relação? Por que da sociedade dá tanta importância para coisas tão efêmeras assim e que surgem e pipocam do nada e às vezes de uma forma até meio que chata? Você às vezes é meio que bombardeado com aquilo. Por que há essa relação entre a sociedade de celebrizar essas pessoas e dar importância para coisas tão pequenas? Porque a própria mídia mudou e nós temos hoje uma mídia muito mais participativa a partir da internet, a partir das redes sociais. Aquele que era consumidor de mídia passa a ser também produtor e participante dessa mídia. Como nós tínhamos um processo onde quem entrava na mídia era quem tinha conteúdo, e hoje não é mais, quem entra na mídia é quem tem possibilidade de exposição, essa possibilidade hoje é para todo mundo. Ao passo que eu posso entrar lá, eu entro na internet hoje e coloco, acordei. Tá? O que isso vai ter referência para o mundo? Eu acho que nenhuma, tá? Mas eu me sinto participante e eu acho que eu também faço parte da construção desse universo midiático. Então, quando eu tenho essas aparições e essas celebridades relâmpago, efêmeras que acontecem pela internet, é exatamente pela quantidade de exposição que hoje é muito maior pela quantidade de mídias que proliferaram a partir das redes sociais e da internet. Então, há também uma outra relação de participação e de construção. A sociedade que estava acostumada ao consumo também se vê no direito de participação da produção. E ao se sentir no direito da produção, ela começa a produzir aquilo que não tem conteúdo, mas aquilo que tem exposição. Então, eu trabalho não pelo conteúdo, mas pela exposição só e somente. E tudo aquilo que nasce como celebridade pela exposição tem uma tendência a desaparecer com a mesma velocidade do surgimento.
Bom, outro assunto que a gente vai tratar aqui é sobre um estudo que foi feito pela Simone sobre o caderno Opinião Pública e também o caderno Força Livre, que fazem parte do editorial do Jornal Diário da Manhã. Inclusive, estudo esse que vai para o Intercom, né? Fala para a gente primeiro sobre esse seu primeiro contato com a Opinião Pública e com Força Livre e o porquê também de fazer esse estudo. Eu trabalho com a cadeira de formação de opinião pública e com o caderno com a disciplina Opinião Pública no curso de Relações Públicas da UFG. Dentro dessa disciplina, os alunos semestralmente fazem pesquisas. E no semestre passado, a opção foi por trabalharmos com o caderno Opinião Pública do DM, exatamente porque a gente queria, qual foi a inquietação? Toda pesquisa precisa de uma inquietação, claro. Senão não é pesquisa. Eu pesquiso porque eu quero descobrir alguma coisa. E o que a gente queria descobrir dentro dessa formação da opinião pública? O que muda no jornal impresso a partir do trabalho das redes sociais e da internet. Não é mais simplesmente um jornal factual. Eu não compro o jornal impresso só porque eu quero saber notícias. Isto, mais ou menos, eu já descobri pela televisão, pelo rádio, pela internet, antes de sair o jornal do dia seguinte. E por que eu compro no dia seguinte? Porque eu quero o reflexivo, porque eu quero o opinativo, porque eu quero o interpretativo. Então, o próprio jornal tem que mudar um pouco a sua postura para conseguir continuar atendendo uma demanda de um consumidor que não é mais só o consumidor do factual. Então, essa foi a inquietação que a gente teve dentro da universidade. Eu gosto muito de levar a realidade para dentro da universidade. Então, as reflexões teóricas, para mim, elas só têm fundamento se efetivamente ela estiver fazendo parte da sociedade. Então, nós pegamos o caderno Opinião Pública, exatamente pelo título e por aquilo que ele traz para a sociedade, que é um caderno opinativo e reflexivo. Um caderno participativo, porque traz a sociedade para escrever sobre determinados assuntos que não nascem efetivamente dentro do jornal, mas que nascem da própria sociedade, e trazer o aluno para entender como isso funcionava. Então, o que nós viemos buscar foi uma interpretação do caderno Opinião Pública para entender como que o DM está trabalhando nesta nova realidade de um jornal que não é mais só factual. Com isso, nós conseguimos levar o trabalho para dentro de um GT, que é um grupo de trabalho, ou GP, Grupo de Pesquisa do Intercom, que é o maior congresso de comunicação do país, que nesse ano acontece em Fortaleza, em um grupo de trabalho sobre gêneros, exatamente porque a gente vai trabalhar com o gênero opinativo. Essa pesquisa continua, Alex, ela teve a sua conclusão. No próximo semestre, a gente já vai trabalhar novamente com os alunos para entender como que a gente continua a construção de um processo opinativo e não mais só factual dentro do jornal e não só informativo. O grande avanço é levar, de fato, um caderno todo para a exposição no evento, porque normalmente o que a gente tem são matérias opinativas. Sim. Aqui a gente está levando todo um caderno que foi analisado pela academia. Então, eu acho que a grande novidade, o que a gente está comemorando na academia, é poder levar esse resultado, um resultado que certamente vai ser muito importante para os olhos das outras universidades. Certamente, eu não tenho dúvidas do quanto isso, os próprios alunos e professores que estão participando do congresso vão ver isso a partir do DM e certamente vão buscar isso nos jornais impressos das suas cidades, dos seus estados. Então, eu acho que é todo um processo em cadeia. Aquilo que a gente leva como um estudo de caso feito aqui em Goiânia, no estado de Goiás, certamente vai ter uma repercussão em outras cidades e em outros estados brasileiros. Eu acho que isso que é mais importante. O congresso acontece quando? De 3 a 7 de setembro, em Fortaleza. Bom, eu recebi aqui a Simone Tuso, ela que veio falar sobre o seu livro, né? O livro que é Celebridade, Sociedade, e também, claro, falar sobre esse estudo que está indo para o Intercom. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença aqui e, claro, desejar para você boa sorte aí. Obrigada. E, claro, deixar as portas abertas, que volte outras vezes aqui para a gente tratar de tantos outros assuntos que a gente pode tratar aqui. Afinal, comunicação é a nossa área e, claro, ela é especialista no assunto. E, claro, obrigado mesmo pela sua participação. Eu é que agradeço, Alex. Obrigada a todos vocês e certamente a gente vai se encontrar em outras oportunidades. Bom, o livro é Celebridade e Sociedade, saiu para a editora Kelps, né?
escrito por ela, e também a Lívia Marques de Figueiredo, Que também é do programa de que mestrado. também é do programa de mestrado da Universidade Federal de Goiás, né? Bom, obrigado. E o DM Entrevista fica por aqui. Você continue na nossa programação. Lembrando que você pode rever essa entrevista no nosso portal e também no nosso canal no YouTube. DMTV Goiânia. Até o próximo programa. Tchau, tchau.